Muito bem, dando então seguimento à nossa aula sobre budismo e hinduísmo, de acordo com a agenda, nós vamos dar aí andamento ao estudo sobre aspectos doutrinários e práticos de ambas as religiões. Como uma breve revisão, nós vimos a respeito da chegada dos arianos na Índia e a questão do termo, né, a diferença do termo para o nosso estudo e do termo usado pelo nazismo. Vimos que nesta invasão dos arianos na Índia foram implantadas as classes sociais, os textos Vedas eram usados pelos sacerdotes, pelos brahmanes, na religião ritualística, que era a religião implantada pelos arianos na Índia. Vimos que depois de 1000 anos começou-se uma tendência ao misticismo filosófico, né? Trocando a essência ritualística do hinduísmo para uma relação de conhecimento, espiritualidade, algo um pouco mais reflexivo, né? O surgimento, então, nesse aspecto, nesse clima filosófico, de algumas doutrinas como reencarnação, samsara e karma, tá? Também dentro deste clima filosófico surgem duas novas religiões dissidentes do hinduísmo, o jainismo e o budismo, e vimos o histórico também do hinduísmo, especificamente do hinduísmo, né? O porquê do termo hinduísmo, que na verdade foi uma junção de várias doutrinas já existentes localmente, junto com as implantadas pelo ariano. Tudo isso, chamado pelos ocidentais, foi denominado hinduísmo, né? Falamos também que não há aí relação entre as castas lá na Índia, na verdade dentro do hinduísmo, né? E que atualmente tem 1 bilhão de adeptos. Vimos também o histórico do budismo, que foi fundado por Siddhartha Gautama, era um príncipe, teve algumas experiências fora do seu castelo, então ele abandona a família, abandona a vida nobre, né? Passa a viver como asceta, buscando então o que ele encontrou no caminho do meio, através da meditação. Ele encontrou a iluminação, passa a ser o Buda, e então ele passa a pregar este caminho do meio, e ele morre aos 80 anos na Índia. E hoje nós temos uma presença aí na Índia, China, Coreia e Japão de 400 milhões de adeptos. E muito bem, vamos então dar um andamento de fato à nossa segunda parte da nossa aula. Bom, vamos falar sobre os aspectos doutrinários e práticos no hinduísmo, que nós vamos aproveitar bastante coisa no budismo, tá? Então, o hinduísmo, ele é panteísta. Deus é tudo e tudo é Deus. Então, todo o objetos, tudo que tem na natureza, tudo é Deus. E Deus é tudo, tá? Portanto, Deus é impessoal. Ele não é uma pessoa, Deus. Tudo, todo o nosso universo é Deus, né? E digamos, algumas aparências desse Deus, algumas formas de o universo se expressar como divindade, dentro dessas formas, né, que a gente pode entender, essas formas muitas vezes não têm moral nenhuma, e outras vezes eles são até imorais, tá? Essas expressões de Deus. Como expressões de Deus, nós conhecemos Brahma, Vishnu, Shiva, Ganesha, Ganesha é aquele elefante de várias trombas com vários braços, né? Essas são formas de expressão de Deus, tá? E essas formas de expressão de Deus muitas vezes são amorais e até imorais, tá? Por essa diversidade de expressões de Deus, nós podemos dizer, já é conhecido
que existem mais de 300 milhões de deuses, tá? Então, esses deuses são expressões de um Deus impessoal, ou seja, de um Deus que não é uma pessoa, que é um universo. O universo, então, ele se expressa em mais de 300 milhões de formas, tá? E essas formas muitas vezes são morais, mas outras vezes são amorais e até imorais. Existem 3 doutrinas básicas no hinduísmo, né? A primeira é o samsara. O samsara é a roda da vida, né? Com um ciclo de renascimentos sucessivos, onde o homem depende de seu próprio esforço para sair desse ciclo de renascimento. Então, o ciclo da vida, a roda da vida, nós estamos num ciclo contínuo de reencarnações, tá? Aonde nesses renascimentos sucessivos o homem vai depender totalmente do seu esforço para sair desse ciclo de renascimento, tá? Ou seja, o ser humano ele tem o Atman, que é o eu verdadeiro, o que nós aqui no cristianismo chamamos de alma, tá? Só que a alma ela não está limitada ao ser humano. Você pode nascer nesta vida como ser humano, dependendo do teu karma. Se ele for muito ruim durante esta presente vida, você pode nascer como um animal na próxima, tá? Então não está limitado ao ser humano a alma, né? Guerras, eventos cataclísmicos, entre outras coisas, dentro da sociedade pode ser um reflexo de um karma geral ruim. Então, se as pessoas estão naquela presente geração um karma muito ruim, este karma geral, né, pode gerar um karma social e trazer guerras e eventos cataclísmicos, tá? Então, como nós estamos falando de karma, karma é a segunda doutrina principal dentro do hinduísmo, que é o resultado de boas e más ações durante a sua vida e uma esperança de um renascimento numa casta superior, com base na vida anterior. Então, se na vida anterior você acabou de morrer, você teve um karma bom, onde você teve muitas boas ações, algumas más obviamente, mas muitas boas ações, então há a esperança de um renascimento na próxima vida numa casta superior, tá? O karma está ligado diretamente a isso. O resultado de boas e más ações é o teu karma. E aí, dentro do samsara, que é o ciclo de renascimento, de reencarnações, né? Você pode estar numa casta superior ou inferior numa próxima vida, tá? O homem deve purificar-se nesta sequência de renascimentos para unir-se ao Brahma, libertando-se do samsara. Então, esse ciclo de renascimentos determinados pelo karma em cada uma das suas vidas pode te colocar numa casta superior, até que nesta purificação que você passa dentro do samsara, através dos renascimentos, você pode chegar a um ponto de estar totalmente purificado e libertar-se do ciclo de renascimentos, que é o samsara, unindo-se então ao Brahma, tá? Uma terceira doutrina básica é o nirvana dentro do hinduísmo, né? O nirvana é o estado de repouso e tranquilidade. Quando você se desprende do samsara, você então atinge o nirvana. E o que é o nirvana? Você vai para um estado de repouso e tranquilidade, já não mais submetido ao teu Atman, né? Você não fica mais submetido ao samsara, tá? Como você alcança isso? Através de práticas religiosas, conhecendo-se a si mesmo e ao universo, na prática desprendida do asceticismo. Portanto, quando você está dentro do samsara, no ciclo de renascimentos, eu disse que dependendo do teu karma você pode nascer numa casta superior ou inferior, né?
Você pode nascer, quando você já passou por muitas purificações através do ciclo de renascimento, você pode eventualmente cair numa casta onde você vai ser um asceta. E aí é onde você está mais próximo, então, de alcançar o nirvana e desprender-se, então, do samsara e, quando morrer, juntar-se a Brahma, desprendendo-se totalmente, então, do samsara. Esse é o processo, se podemos dizer, de salvação dentro do hinduísmo. Tá? Muito bem. No budismo, os conceitos de samsara, karma e nirvana são iguais que o hinduísmo. A diferença está na conclusão de Buda que esse prendimento ao samsara é ligado ao desejo, tá? Que causa o sofrimento. No hinduísmo, você faz as purificações, né? Até que o ponto que você passa a conhecer-se a si mesmo e ao universo, e é totalmente puro no seu karma, aí você sai do samsara. No caso do budismo tem uma diferença. Essa não é através do conhecimento de si mesmo, do universo, que você e através de rituais e purificação que você vai sair do samsara. É através do desprendimento total do desejo, que é o que causa o sofrimento, né? O combustível do desejo é a luxúria, o ódio e a ilusão. Esse é o combustível do desejo. O objetivo do hinduísmo, do budismo, é desprender-se totalmente do desejo. Então ele vai trabalhar esses três aspectos aí, a luxúria, o ódio e a ilusão, de uma forma bem intensa, né? Ao dominar o desejo de viver, e o desejo de viver está ligado aos três aspectos acima, o homem deixa de estar sujeito à lei do renascimento, né? Por isso que no budismo as pessoas, igual que no hinduísmo, né, elas estão no samsara, no ciclo de renascimentos. Se elas nascem e não vão ser ascetas, não vão ser monges, elas sabem que elas não vão atingir o nirvana, porque o nirvana é para os monges, né? Mas então elas procuram acumular um bom karma, ter um bom resultado de karma, para que um dia, quem sabe em alguma reencarnação, essa pessoa seja separada para ser monge, e aí, como monge, ela vai buscar atingir o nirvana igual que o Buda, tá? Para então tentar buscar se desprender do samsara, né? Lembrando que o monge, ele não tem vida sexual ativa, o monge, ele é totalmente desprendido da família, porque o desejo, o sentimento, ele causa sofrimento, né? E ele está atrelado ao desejo. Então a pessoa precisa se desprender dos desejos, tanto os desejos ruins, como a luxúria e o ódio, como os desejos bons, da ilusão, do relacionamento com família. Todos esses desejos precisam ser eliminados na vida do monge budista. Quando esse desejo é eliminado, aí ele está pronto, digamos, para sair do ciclo de renascimento, que é o samsara. Então, vamos detalhar um pouco mais isso. No budismo existem as 4 nobres verdades. Tá? 1. Tudo é sofrimento. A causa do sofrimento é o desejo. O sofrimento cessa quando o desejo cessa. E para atingir o cessamento total do desejo, então você tem o caminho das 8 vias. Tá? Nós não vamos detalhar aqui o caminho das 8 vias, mas eu já citei algumas coisas. O monge, ele se desprende totalmente dos desejos, tanto os bons quanto os ruins. Por isso que ele não vive em família, ele desconsidera totalmente a família onde ele nasceu, porque esses desejos, o amor, a afeição, tudo isso é sofrimento, e isso prende o homem ao samsara. Tá? Assim também como as coisas ruins trazem sofrimento, como a violência, entre outras coisas, também fazem parte do desejo. E o monge, ele tem que se desprender de tudo isso.
tá? Visto que você tem essa questão do monge, o monge ele desprende-se totalmente desta vida, ele vive para a meditação, para o conhecimento e para a busca do nirvana. O budista comum não, mas ele é budista, ele só se ocupa de ter um bom karma para quem sabe em alguma reencarnação ele poder dedicar-se a ser monge, tá? Os monges eles não trabalham, não se dedicam a absolutamente nada profissionalmente, mas eles são mantidos pelos outros budistas que não são monges e que esperam um dia ser monge. Por isso que o budista comum mantém o monge. Muito bem, com isso nós terminamos aí também a aula sobre budismo e hinduísmo, de uma forma muito rápida, mas pelo menos passando aí pelos principais aspectos e as 3 principais doutrinas em cada um. E os detalhes maiores nós vimos aí nos vídeos gerais de cada um das religiões. É isso aí, até a próxima aula.